Irmãos e irmãs na fé, encontramo-nos mais uma vez para meditar sobre a Palavra de Deus que nos é dada para este domingo, 27º do tempo comum. Tanto a primeira leitura como o Evangelho falam da união matrimonial do homem e da mulher. Precisamente no Evangelho, Jesus fala da união do homem e da mulher e fala sobre o divórcio, sobre o costume que se introduziu entre os judeus do seu tempo de divorciar-se, e Jesus corrige um tanto isto, repetindo aquela palavra que está na primeira página da Bíblia e que a primeira leitura também faz lembrar neste domingo. O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Ninguém separe aquilo que Deus uniu. Então o tema para a nossa reflexão neste domingo é sobre a união do homem e da mulher, a união matrimonial, suas características, suas peculiaridades. Antes de nos determos um pouquinho em reflexão sobre isso, quero lembrar outros elementos. Primeiro, o mês de outubro é também o mês do Rosário. Este domingo, dia 7 de outubro, é dia de Nossa Senhora do Rosário. Então, durante esse mês de outubro, todos nós somos convidados a ser mais assíduos na oração do terço. Mesmo que a pessoa não consiga rezar o terço do início ao fim num determinado momento, reze partes. De manhã, enquanto vai ao trabalho, reza uma parte, no meio do dia outra parte, à noite outra parte. O importante é que se reze. Além disso, se não dá para rezar em família, que reze individualmente, e um dia na semana ou um dia no mês a família se reúna para rezar o terço. Um outro elemento é que o mês de outubro tradicionalmente é dedicado às missões. A igreja existe para anunciar o evangelho, para evangelizar. A sua razão de ser é, portanto, a missão de evangelizar. Neste mês de outubro, precisamente somos chamados a rezar pelas missões e mesmo a contribuir com as missões. O terceiro domingo do mês de outubro é o Dia Mundial das Missões e a coleta que se faz nas igrejas, toda ela é destinada às atividades missionárias, sobretudo nas regiões mais carentes, onde as necessidades são maiores e os recursos são menores. Então todos nós rezemos nesse mês também pelas missões, rezemos a Deus pedindo que surja na igreja muitos mais missionários e missionárias, leigos, leigas, religiosas, sacerdotes, bispos e enfim. E na medida do possível, cada um arranje lá um cofrinho e vá guardando um dinheirinho para levar como sua oferta para as missões no terceiro domingo deste mês. Ainda um outro elemento. Vocês têm acompanhado nos noticiários notícias muito tristes sobre a igreja, como são os inumeráveis casos de abuso sexual cometidos por padres católicos. O Papa Francisco, diante de toda essa realidade que já João Paulo II e Bento XVI começaram a enfrentar, o Papa Francisco diz assim: o demônio está agindo contra a igreja com muita força. E é verdade, essas ações são ações demoníacas. Então vamos rezar principalmente no mês de outubro, pedindo a Nossa Senhora e pedindo a São Miguel Arcanjo que combatam o demônio que tenta aí destruir a igreja, desmoralizar a igreja. Então acolhemos o convite do Santo Padre e procuremos neste mês, quando rezarmos o terço, sobretudo, oferecer o terço, pedindo a Nossa Senhora que combata o demônio, que afaste o demônio para longe das nossas comunidades religiosas, da nossa sociedade como um todo. E agora voltando ao Evangelho ou à liturgia da palavra deste domingo, dia 7 de outubro. O matrimônio, a união matrimonial do homem e da mulher.
A primeira leitura fala assim que a mulher foi tirada da costela do homem enquanto que o homem dormia. Claro que é uma maneira metafórica, simbólica de falar, mas a interpretação que se pode fazer desse texto é que a mulher ela é tirada do sonho do homem enquanto ele dorme. A mulher ela vem para ele como aquela com a qual ele sonha, a quem ele deseja profundamente. E a missão da mulher, segundo ainda a primeira leitura, a mulher deve ser companheira, auxiliar do seu marido. E são palavras muito precisas, belíssimas. Todos nós queremos uma companhia, todos nós queremos alguém que nos auxilie. Não é só a mulher que deve ser companheira e auxiliar do homem, ele também deve ser companheiro e auxiliar dela, obviamente. Então acolhamos essa primeira indicação da palavra de Deus para nós nesse domingo. Sobretudo, acolham essa palavra as pessoas que abraçaram o casamento, abraçaram o matrimônio e as pessoas que pensam em abraçar o matrimônio. O homem e a mulher são seres diferentes, mas ao mesmo tempo são complementares. Um deve ser o auxílio, a companhia para o outro. E, repito, de maneira também um pouco poética, o que diz a palavra de Deus. A mulher é tirada da costela do homem, nem da cabeça, nem dos pés, nem superior, nem inferior, da altura do peito. É a pessoa dos sonhos. Isso tem um lado poético, mas muito bonito e inspirador. Não precisamos jogar isso fora. Aliás, não devemos jogar isso fora. Depois chegamos à palavra de Jesus no Evangelho, falando daquilo que era desde o princípio. O homem deixa o pai e a mãe, une-se à sua mulher e ninguém pode separar aquilo que Deus uniu. Sobre esse assunto existe muita discussão, existe muitas coisas que nós deveríamos, sobre o que deveríamos conversar, sobre o que deveríamos trocar ideias e mesmo estudar. Não é possível fazer isso num momento como este. Fica o meu apelo, a minha sugestão. Em agosto e setembro eu escrevi 2 artigos sobre esse assunto, sobre o matrimônio. E saíram nas revistas aqui do santuário do mês de agosto e setembro. Se alguém desejar, pode chegar na secretaria paroquial e pedir, se tem a revista ainda ali, pedir para levar gratuitamente para a sua casa e ler sobre esse assunto. O matrimônio, a união do homem e da mulher, é um projeto de vida que não tem tamanho, é muito grande. Ele exige muito, mas é uma coisa bonita. Construir a vida matrimonial é um projeto de vida belíssimo. Mas como todo projeto belíssimo e grandioso, exige uma preparação, exige aí uma realização e uma manutenção, uma continuidade. Nem todas as pessoas se dão conta disto. Preciso preparar-me para o matrimônio. Eu me sinto chamado, atraído, atraída para o matrimônio, para a união matrimonial. Então preciso ler sobre isso, em que consiste, como é, como não é, o que é essencial, o que é acidental, o que é integrante, né? É o antes, é a preparação. Depois a realização, a consumação da união matrimonial, que também continua um processo de construção, que nunca acaba, ou melhor dizendo, acaba com a morte. Como fazer isto para que o meu ideal, o meu projeto, a minha construção, ou a construção do meu matrimônio, do meu casamento, ela seja cada vez mais gostosa, mais prazerosa, mais satisfatória, mais fecunda, e enfim. Todos nós devemos nos ocupar disso. Principalmente quem pensa, quem se sente atraído ao matrimônio. Fica a minha indicação, minha sugestão insistente. O projeto de Deus para o homem e para a mulher é de uma beleza extraordinária, de uma grandeza enorme. Exige, portanto, como grande ideal, preparação, realização e manutenção. Senão,
corre risco de trazer muito sofrimento para os dois lados e enfim. Desejo a todos e a todas um abençoado domingo, uma abençoada semana e que o nosso santo padroeiro abençoe a todos. Antes de dar a bênção, recordo a nossa novena a São Judas Tadeu. O livrinho está pronto, muito bom, custa apenas R$ 2,50. Então vamos comprar aí o livrinho da novena e rezar a São Judas Tadeu a partir do próximo dia 18 de outubro. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.